Vocês sabiam que o crime de injúria racial foi retirado do Código Penal? Como assim, professor? Pois é exatamente isso que vocês ouviram. Com as recentes alterações na legislação, o crime de injúria racial deixou de ser tipificado no Código Penal. Sim, professor. E como fica agora o enquadramento desses casos? Tipo, quando alguém, com o intuito de ofender, chamar uma pessoa, por exemplo, de macaco ou de crioulo. Minhas superalunas, meus superalunos e também você que está sempre por aqui, dando uma força às nossas publicações. Olha, excelente pergunta para que possamos discorrer acerca das modificações introduzidas pela 14532 de 2023, que foram profundas e redundaram em grandes alterações na forma de se tipificar o crime de injúria racial, que anteriormente era previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e que com o advento da 14532 agora integra as condutas dispostas na 7716 de 89, conforme o artigo 2º-A. E é importante notar que a 7716, a partir de então, passou a receber a denominação de Lei dos Crimes Raciais. Inclusive o legislador brasileiro, também no bojo de toda essa modificação introduzida pela 14532, finalmente e pela primeira vez na legislação penal, perdeu o receio de utilizar a expressão racismo, ainda que tenha evitado empregá-la diretamente na tipificação das condutas. Enfim, a aula de hoje está imperdível para todas as pessoas, mas principalmente para você, da área jurídica, seja um professor, juiz, promotor, delegado ou advogado, que gosta e precisa estar sempre atualizado. Portanto, como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, nos deem essa moral, se inscrevam em nossos canais, nos sigam e compartilhem nossos episódios com pessoas, assim como vocês, que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e aguardem aí. Não mudem de canal não, porque o nosso novo episódio começa já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após o meu super diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá, indo diretamente ao assunto, com a entrada em vigor da 14532, o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que previa o crime de injúria racial, injúria por preconceito ou injúria qualificada, foi completamente modificado, sendo extraídos alguns dos seus elementos constitutivos. Assim, na versão atual, apenas pode ser enquadrado no referido artigo aquele que pratica a injúria mediante a utilização de elementos referentes à religião, à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Como assim, professor? É exatamente isso que vocês ouviram. Ou seja, foram retirados desse tipo penal os elementos inerentes à raça, cor, etnia e origem, que até então compunham o dispositivo. Sim, professor, mas então como fica hoje a questão da injúria racial? Opa, ótima pergunta. Nesse caso, a alteração foi bastante significativa, haja vista que o crime de injúria racial passou a fazer parte diretamente do texto da 7716, atualmente chamada de Lei dos Crimes Raciais. Nesse sentido, passa a ser enquadrado no seu artigo 2º-A, aquele que injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, sendo punido com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, podendo-se aumentar a pena da metade na hipótese do crime ter sido cometido mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Portanto, para você que é profissional do direito, para as pessoas em geral e principalmente para quem se dedica ao estudo das questões raciais, é importantíssimo adequar a linguagem à mais apropriada tipificação das condutas inatas ao crime de injúria racial, que passou, como acabamos de dizer, a ser tipificado na Lei dos Crimes Raciais. Inclusive, deve-se ressaltar que tais alterações tiveram o objetivo de reforçar o fato de que o crime de injúria racial também faz parte do conjunto composto por várias condutas classificadas como prática do racismo, nos termos do que prevê o artigo 5º, inciso 42 da Constituição de 88, sendo, consequentemente, um crime inafiançável e imprescritível. Ainda assim, vale ressaltar que no bojo das modificações que entraram em vigor, o chamado racismo recreativo não foi classificado como um crime, como muita gente equivocadamente anda falando por aí, já que ele não foi introduzido como um tipo penal específico.
Isso porque, em verdade, ele se constitui em causa de aumento de pena, de 1/3 até a metade, aplicável para todos os tipos penais dispostos na 7716, sempre que as condutas ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação, nos termos do artigo 20A. Da mesma forma, também como causa de aumento de pena de 1/3 até a metade, cite-se o fato do crime de injúria racial vir a ser cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, conforme dispõe o artigo 20b. Por fim, destaque-se que, no mesmo contexto, foram introduzidas no artigo 20, parágrafos 2º A e B, como tipo penal especial e como circunstância qualificadora, hipóteses relativas ao crime de racismo religioso. Porém, esse, como outros desdobramentos da nova lei, serão assuntos que abordaremos na segunda parte desse episódio. E assim, nós encerramos a aula de hoje, mas lembre, se ainda não estão inscritos, nos dê essa força, se inscrevam em nossos canais, nos sigam em nossas redes sociais e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.